Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soltando as Palavras. Meu nome é Maurício Carlos Borges Pereira, sou advogado criminalista e atuo também na área de direito médico e da saúde. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar bem claro, mais uma vez, que esse canal não tem qualquer interesse em viés político, em viés partidário. Nosso objetivo aqui é único e exclusivamente acadêmico, tentar trazer à luz do entendimento, conhecimento jurídico e também relacionado a assuntos diversos, de uma forma mais simples, palatável, em que pessoas que sejam leigas no assunto possam perfeitamente entender esses temas tão polêmicos e complexos. Vamos lá. Nós vamos falar hoje a respeito do que disse o ministro Dias Toffoli no seu voto, quando julgou aí favorável à inconstitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Disse o ministro Dias Toffoli que poderá o legislativo corrigir qualquer problema, instituindo aí a prisão em segunda instância, mudando essa decisão através aí de uma emenda constitucional, ou a criação de uma legislação em que seria possível a prisão em segunda instância. Obviamente, o ministro Dias Toffoli quis tirar do seu ombro o peso da decisão que ele tomou, porque é uma decisão muito polêmica, contrária aí grande parte, talvez a maioria da população brasileira. A minha posição eu já deixei firmada em vídeos anteriores, que eu entendia também inconstitucional a prisão em segunda instância. Mas antes de nós entrarmos na possibilidade ou não do legislativo poder instituir a prisão, definitivamente a prisão em segunda instância, nós temos que entender que o direito não é uma ciência matemática, uma ciência exata. Ele permite, a ciência do direito permite que nós tenhamos interpretações diversas e, obviamente, interpretações com argumentação histórica, filosófica e etc. Não é uma axiologia. Então vamos falar um pouquinho aqui da Constituição Federal para que nós possamos entender melhor essa temática. Vamos imaginar aqui que a Constituição, e não só imaginar, como uma certeza de que a Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Ela é criada, ela é originada numa Assembleia Nacional Constituinte, de onde viria aí toda emanada de toda a vontade popular. Então forma-se uma Assembleia Nacional Constituinte, os deputados e os senadores, com o objetivo de criar uma Constituição Federal, como foi feita em 1988 com a nossa atual Constituição Federal. A Constituição, ela traz as leis que organizam administrativamente o país, traz os direitos e garantias fundamentais de todo brasileiro e das pessoas que aqui vivem, e outros direitos mais e outros assuntos aí de extrema importância. O que a gente tem que levar em consideração é que a Constituição Federal ela está no topo da hierarquia das leis. De todas as leis existentes no país, a Constituição fica acima de todas essas leis, no topo de todas essas leis. Isso significa que nenhuma outra lei poderá divergir da Constituição Federal. Se houver um confronto de qualquer lei com a Constituição Federal, a gente tem que entender que deverá prevalecer a Constituição Federal. Se qualquer norma divergir da Constituição Federal, seria certo que a Constituição Federal prevalecesse sobre essa norma que divergiu. E essa norma deveria ser o quê? Deveria ser excluída do ordenamento jurídico. Essa norma deveria perder a validade, haja vista ter divergido da Constituição Federal. Ok? Então a Constituição Federal, ela é clara quando, no seu artigo 59, diz o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de, ou seja, para que se elabore leis, é necessário que haja um processo legislativo, um procedimento que ocorre dentro do poder legislativo. Ou seja, os deputados e senadores devem seguir um determinado procedimento, seguir uma certa ritualística para a criação, a elaboração das leis que regem o nosso país. Então não há outra forma, na escala federal, principalmente, que eu estou aqui na escala federal,
Não há outra forma de se criar leis, senão por meio desse processo legislativo. E aí continua o artigo 59, dizendo quais as espécies de leis que podem existir no nosso país. Ele diz lá, seguindo o inciso 1º, emenda à Constituição, depois leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O que significa isso? Que dentre todas as normas que podem ser elaboradas no país pelo Poder Legislativo, essas são as possíveis, essas 7 normas são possíveis. No topo dessas normas, acima de todas, né, está lá escrito emenda à Constituição. Isso significa que na Constituição Federal está escrito que de todas as normas que podem ser elaboradas, que são essas 7, né, a emenda constitucional é a mais importante delas. Por quê? Como o nome diz, emenda constitucional. Ela emenda, ela modifica, ela altera a Constituição Federal. Ok? Então nós temos aí a Constituição Federal no topo da hierarquia das leis, é a lei mais importante e, em tese, nenhuma outra lei pode dela divergir. Se uma lei qualquer divergir da Constituição Federal, essa legislação, essa lei, ela deve ser o quê? Excluída e extirpada, arrancada do ordenamento jurídico e perder a sua validade. Tudo bem? Eu acho que até aí está bem claro. Das espécies de normas existentes, nós temos todas aquelas que eu já falei. A primeira delas é a emenda à Constituição, que é a única espécie de lei que pode alterar, modificar a Constituição Federal. Através de um processo legislativo que vai ocorrer lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. De todas essas espécies de lei, a emenda à Constituição é a espécie normativa cujo processo legislativo, o processo da elaboração, é o mais custoso, o mais difícil de ser feito, né? O mais rigoroso de todas essas normas que são elaboradas, que podem ser elaboradas. A emenda constitucional tem o procedimento mais rigoroso para a elaboração, porque ela vai alterar a Constituição Federal. Ela precisa de 2 votações na Câmara, ela precisa de 2 votações no Senado com um quórum muito elevado. Então, é muito rigoroso o procedimento de elaboração de uma, digamos assim, de uma emenda à Constituição. Vamos prosseguir aqui. Lá no artigo 60 da Constituição Federal, estamos falando da Constituição Federal, está escrito o seguinte. Vamos lá, vamos ler aqui. O artigo 60 diz o seguinte, que não poderá ser objeto de deliberação, não poderá ser objeto de discussão, a proposta de emenda que tenda a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto secreto universal, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. O que está dizendo o parágrafo 4º do artigo 60? Simples. Ele está dizendo o seguinte, olha, o legislador poderá fazer emenda constitucional e alterar a Constituição Federal. Entretanto, ele não poderá elaborar emenda constitucional, ele não poderá alterar a Constituição Federal no que diz respeito à forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ou seja, o legislador ele pode sim fazer emenda constitucional e alterar a Constituição, desde que não toque nisso. Então ele não pode mexer na forma federativa, nas espécies de voto, na separação dos poderes e nos direitos e garantias individuais. Quais são os direitos e garantias individuais que nós estamos falando aqui? São aqueles que estão nos 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então, em tese, o que diz o legislador? Olha, vocês podem mexer em tudo, podemos alterar a Constituição de qualquer forma, menos tocando nisso aí, menos tocando nesses itens aí que eu apresentei para os senhores agora, né? Dentre eles, todos os 78 incisos do artigo 5º. São as chamadas cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, como eu já falei nos outros vídeos, né? Cláusulas que não podem ser alteradas. Então significa o quê? A emenda constitucional é possível? É possível sim, desde que não se toque nisso tudo que eu falei aqui.
né, no 78 inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que é o nosso alvo aqui de discussão. Então veja bem, o que tem no artigo 5º da Constituição Federal que o legislador elegeu como de extrema importância e não pode ser tocado? Nós temos diversas garantias individuais: o princípio da inocência, o devido processo legal, a inviolabilidade do domicílio, a igualdade entre homens e mulheres, a livre manifestação do pensamento, o acesso à informação, etc. São 78 incisos que versam sobre 78 direitos e garantias fundamentais do indivíduo, ok? Que significa que não podem ser tocados, não podem ser alterados, para dar uma segurança muito grande aos direitos e garantias do cidadão, ok? Vamos lá. Aí no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, está dizendo: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é o inciso do artigo 5º tão discutido com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse inciso 57 está no artigo 5º. O artigo 5º é cláusula pétrea, ou seja, o artigo 5º não pode ser alterado nem por emenda constitucional, ok? Bom, dito isso, fica bem claro, simples, palatável, tranquilo de se entender que o Congresso Nacional não poderá fazer uma emenda constitucional que se altere o artigo 5º, correto? Porque vai estar corrompendo uma cláusula pétrea, que vai estar corrompendo a Constituição Federal. O que fez o ministro Dias Toffoli? Jogou isso dizendo que poderia então alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal, o qual versa sobre as espécies de prisões existentes e etc. Então ele poderia alterar o artigo 283, uma forma de tirada do seu ombro, não teve coragem, não teve culhão aqui entre nós, de falar: não, essa é a minha posição, como eu assumo, é a minha posição de que eu não poderia ter prisão de segunda instância, mas não, ele com um pouco de medo e etc., não querendo segurar a bronca, ele joga no legislador um pouco da responsabilidade, dizendo: ele que altere, ele pode alterar. Mas veja, como eu disse aos senhores, o artigo 283 ele está no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é uma lei ordinária. Uma lei ordinária está abaixo da Constituição Federal, que é o Código de Processo Penal. Então não pode divergir da Constituição Federal. Então, se o Congresso Nacional tentar alterar o artigo 283 e nele incluir uma espécie normativa diferente, etc., a prisão em segunda instância, em qualquer artigo de qualquer outra legislação, isso torna-se impossível. Por quê? Porque a Constituição Federal é a mãe de todas as leis, nenhuma norma pode divergir dela, e ela diz que ninguém poderá ser considerado culpado se é um trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, impossível. Eu acho que, por mais que eu não gostasse, porque na verdade eu não queria que esse pessoal fosse solto, né? Esse pessoal que estava preso, Lula e o restante, são pessoas que de certa forma está absolutamente claro a questão da culpa dessas pessoas. Mas eu não gostaria que as pessoas fossem soltas, mas também não posso ir contra, né, o que eu entendo, né, o que eu interpreto da lei, da legislação. É cláusula pétrea, isso é claro, isso é certo, não tem como fugir. Alguns dirão que se trata de questão de culpa, ou seja, o legislador está dizendo que ninguém poderá ser considerado culpado. E a culpa só se discute até a segunda instância. O restante, ou seja, questões de nulidade e etc., são discutidos em outros recursos, em outras situações, né? No STJ e no STF. Não seria mais questão de culpa. Então o indivíduo poderia ser preso. Mas é evidente que a prisão é inerente à culpa. Então não adianta, aquele que é acusado de culpado vai para a cadeia, né? Então, quer dizer, está subentendido aí, né, que não poderia ser preso após decisão de segunda instância. Eu sei que isso é triste, eu sei que isso dói, eu sei que a maioria das pessoas gostaria que isso não tivesse ocorrido para que as pessoas ficassem presas. Mas não é a Constituição Federal, ou a gente obedece ou obedece.
Se hoje nós estamos mudando isso, de repente a gente aceitar a prisão em segunda instância, amanhã cai por água abaixo devido ao processo legal, pode cair a inviolabilidade de domicílio, a igualdade entre homens e as mulheres, pode cair de repente a livre manifestação do pensamento, você não poder mais argumentar e falar o que você bem entende, como nós falamos na internet, etc. Né? Se a gente corromper alguma coisa, depois acabamos criando um precedente para que outras coisas possam ser corrompidas, né, e mudar a ordem das coisas. Então veja, eu entendo que o Congresso Nacional só pode alterar isso se nós fizermos uma nova Constituição Federal. Fica aí a proposta, né? A nossa Constituição Federal já está bem ultrapassada. Nosso país já evoluiu bastante, o pensamento nosso já evoluiu bastante, nós estamos precisando de leis mais seguras, nós estamos precisando de leis que venham, de certa forma, dar mais segurança, modificar algumas coisas no âmbito legal do nosso país, na nossa Constituição Federal. Estamos precisando disso. Nós temos que fazer pela via correta. E qual é a via correta? Uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição Federal. E aí a gente poderia modificar muita coisa, não só essa questão. Tem outras coisas, diversas outras coisas que a nossa Constituição precisa ser alterada. Então, seria maravilhoso. Eu acho que o povo deveria ir para a rua, assim como na Constituinte de 88, e nós pugnássemos aí por uma mudança na nossa Constituição Federal. Uma mudança bem, como é que se diz, rigorosa, bem maior do que simplesmente alterar essa questão da prisão em segunda instância. Então eu acho que nós deveríamos pugnar por isso, brigar por isso. Não ficar alterando a nossa lei por casuísmo. De repente aquela situação interessa, aquela outra situação não interessa. Os processos não conseguem ser julgados, porque tem muito processo na justiça, não consegue julgar, então vamos prender antes, porque é capaz do cara não ser preso. Isso não é problema do cidadão, isso é problema do Estado, ele que seja competente para isso. Eu sei que às vezes eu estou sendo um pouco prolixo, já falei um pouco do que disse nos outros vídeos, mas agora com essa questão, pode ou não o Congresso? Eu entendo que não pode. Agora, né? Na verdade, o direito permite muita interpretação, vai que de repente se interpreta de uma forma e outra e se altere, se busca um subterfúgio legal para isso, o que eu não vejo aqui a possibilidade, entendeu? Eu não vejo essa possibilidade. É cláusula pétrea, o Congresso não tem como alterar, teria que fazer uma nova Constituição Federal. Eu acho que, salvo se vier aí uma outra discussão interessante sobre esse assunto, eu vou deixar de comentar a respeito, porque já é um assunto que já bati demais na mesma tecla, mas eu tenho que deixar bem claro essa posição, né, porque é uma posição acadêmica, eu não posso aceitar e engolir, né, por mais que o meu coração diga o inverso, né, a gente tem que ser coerente com o que pensa e com o que a gente se ensina. Em aulas a gente fala esse tipo de coisa, a gente explica esse tipo de coisa, o que eu vou dizer depois. Pode, a cláusula pétrea, ela permite de certa forma, é possível, dar-se um jeito, o jeitinho brasileiro, né? Não pode, é lei, tá bom? Então, um abraço a todos, se possível aí compartilhe o nosso vídeo, dê um joinha, se inscreva, para que mais pessoas possam ter esse tipo de conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus.